Bom dia a todos e todas. Hoje eu vou trazer aqui, né, o passo a passo desse lindo desenho, né, dessa menininha. Esse desenho é a imagem ilustrativa que você encontra aí, né, na web. E a autora dela é, né, nominada como Cone, tá? Não tenho muitas informações a respeito dela, mas eu sei que ela tem os desenhos, né, com os traços bem, né, característicos, né? E um deles, né, desses traços são esses chapéus, né, e esses laços, sim, né, exuberantes, extravagantes. Eu gosto muito desse estilo de desenho. Fiz algumas leves modificações, até porque ele é para fralda, mas nada que venha aí perder a estrutura do, né, dos traços aí dessa artista, tá? Eu irei reproduzir aqui, né, esse desenho aqui nessa videoaula com esse passo a passo, tá bom? Desse desenho aqui, ok? Então, bora lá. Então, essa fralda aqui é uma fralda da Cremer, né? Ela tem uma faixa aí de quase 15 centímetros, né? Não chega a ser 15 centímetros. Porém, eu fiz um desenho, né? Com quase 18, né? 17,5, né? Porque vem pegando aqui o solado da sapatinho. Por que que eu fiz aqui um desenho maior do que a faixa? Claro que eu deixei um espaço aqui embaixo para que eu possa vir fazendo aqui, né, o showzinho. Quando o desenho, vamos supor, essa menininha, ela está em pé. Então, se eu fosse trabalhar com o desenho, né, aqui dentro da faixa, somente, como ele é um desenho em pé, essas partes aqui, no caso aqui, a parte do rostinho, né, que tem mais detalhes, eles se tornariam bem menores do que já, né, já está. Então, assim, me dificulta muito trabalhar. Então, geralmente, quando eu vou trabalhar com desenho que a menininha tá em pé, ou tá no balanço, algo do tipo, eu sempre vou passar da margem da fralda, né, daqui da parte da pintura. Mas aí entra a questão. Mas aí quando eu vou fazer o fundo aqui nessa parte da trama, como que eu faço para não abrir, né, a trama do tecido? Bem, eu sempre deixo a brocha ou o pincel que eu vou fazer o fundo, né, que eu posso fazer o fundo tanto com o pituá, né, quanto com o pincel assim, ó. Né, que esse pincel aqui é o pincel número 14, né, já tá velhinho, mas olha, ele não é duro. Então, assim, eu deixo na água os pincéis, né? Principalmente desse aqui da cerda, né? Essas cerdas mais duras aqui, nesse pincel do cabo amarelo. Deixo ele ficar macio, né? Ficar mais molinho. Aí, eu vou trabalhar, né? Com o fundo nesse sentido, tá? Não trabalho com pincel seco nessa parte. Também não trabalho com pincel duro, tá? Porque tem pincéis desse aqui, dessa cerda aqui dura, que essa parte aqui é tão dura que mesmo eu deixando, né, de molho de um dia para o outro, ele vai continuar duro. Então, assim, isso vai danificar essa parte da trama. Eu vou sempre trabalhar com esse sentido, ó, jogando sempre, né, no sentido do fio, tá? A trama da fralda, ela é assim, né? Então, eu vou trabalhar aqui nesse sentido do fio. Tô trabalhando com o pincel deitado porque, né, para que você possa conseguir ver melhor. Mas, geralmente, eu vou trabalhar com o pincel assim e trabalhando assim, olha. Ok? Bem, pessoal, eu já fiz aqui o fundo, né, como vocês estão vendo, para que eu possa acelerar o processo aqui. As cores que eu utilizei nesse fundo aqui foi o verde bebê, você pode usar também aí o verde glacial, que vai me dar um tom mais ou menos parecido. Joguei nessas partes aqui meio que rosado, o roxinho de boneca, aqui nessa parte o azul soft. Próximo a essa placa aqui, eu joguei um pouco de lilás, né? Apesar que o lilás é uma cor, assim, bem neutrazinha, quase não aparece. Aqui eu joguei o cinza, claro, tá? Nessa parte aqui. Porque aqui eu vou vir aqui trabalhando com preto e cinza, então sempre vou jogar aqui cores próximas ao elemento que vem por cima, tá bom? Mas aqui eu vou dar início, tá? Esse desenho aqui é um desenho muito lindo. E eu vou iniciar aqui pela base, tá bom? Vou utilizar aqui minha cor erva doce. Esse pincel aqui é o pincel número 8 da Contour, né, lixado. Eu comprei ele, lixei. Vou trabalhar aqui, você pode vir trabalhando com o seu pincel,
Se você quiser trabalhar com uma brocha, você trabalha, tá? O importante é você mesclar bem. Então, eu vou aqui estar preenchendo aqui. Trabalhe sempre com a tinta aí, né? Diluída, né? Ela não esteja... Essa aqui, como veio da fábrica, né? Ela tem pouco tempo de uso, então ela ainda continua molinha. Então, eu vou trabalhar aqui. O chãozinho, o tamanho você define, né? Não tem assim uma descrição, né? Você vai definir se sua fralda ela é uma fralda de boca, claro que você vai fazer aí um chãozinho um pouco menor, né? Se era uma fralda como essa, que é uma fralda 70 por 70, então eu trabalhei aqui, né? Eu vou trabalhar com um chãozinho um pouco maior. Eu vou vir com um pouquinho de verde pistache, vou fazer o sombreamento aqui próximo, né? É questão de chãozinho, você escolhe as cores. Você verifica qual cor combina. Também te dou opção também para que você possa ter um guia de cores, né? Esse desenho aqui, ele é uma imagem, tá? Ele não é, ele é um desenho de um artista. Então, ele já tem uma ideia de cor. Então, eu vou tentar seguir o mais próximo possível, né? Porque essa é a ideia de copiar cores ou ficar mais próximo. Isso não tem problema, não vai te deixar um artista aí com menor qualidade, tá? Eu acho até melhor, porque o cliente já vê aquela cor e ele já tem aquela ideia de que vai ficar daquela forma. Então, você pode aqui, ó, gente, eu mesclo aqui, ó, né, pra não ficar aquela divisória e ficar um fundinho, porque depois eu vou vir aqui com um matinho, né? Ó, vou deixar aqui mais próximo ao cachorrinho, esse chãozinho. Geralmente essas camadinhas aqui, pessoal, eu sempre utilizo ela para depois vir com um matinho por cima, tá? Fazendo as camadas aí dos matinhos. Bem, eu fiz essa parte, tá? Vou deixar ele aqui, eu sempre faço isso. E vou partir aí, né? Vou fazer aqui o cachorrinho e depois eu vou vir fazer, tá? Você só me acompanha aí, porque eu preciso acelerar essa pintura, porque a cliente, ela está com pressa. Eu vou utilizar aqui para base do cachorro, vou utilizar a cor palha. Vou vir com a cor mostarda, você pode vir com ocre ouro. E eu vou trabalhar aqui com pincel, né, um pouco menor, pincel número 6. Para que possa facilitar aí o meu trabalho. Venho aqui com essa cor aqui, né, de base. Você pode trabalhar com marfim, caso queira. Eu vou vir com palha, vou preencher todo o cachorrinho aqui. Eu vou passar por todo o desenho. Sempre você coloca tinta e misture bem, mescle bem aqui no tecido, né, para que possa entrar bem na trama, tá? Vou vir aqui com essa cor, né, mostarda. Você pode trabalhar com outra cor, caso queira, mas eu escolhi trabalhar com essa cor, porque é essa cor que está na imagem, né? E uma coisa que eu falo para vocês, o cliente sempre gosta do tradicional, viu, pessoal? Mas algumas vezes a gente acaba inovando algumas coisas, mas o tradicional sempre é o melhor, tá? Você muitas vezes quer trabalhar aí com fraldas, né? Talvez você quer fazer a pronta entrega,
Então, sempre busque pintar desenhos tradicionais, a não ser se o cliente te pedir para fazer algo diferente, né? Aí você peça a imagem a ele, né? Referência, da forma que ele deseja, aí você trabalha. Mas sempre o tradicional é o que vai vender, tá? Experiência, porque eu trabalho com isso há mais de 25 anos, então o cliente sempre vai pedir aí algo tradicional. Então, eu já vou vir aqui com a cor sépia, tá? Vou pegar aqui, ó, apenas um pouquinho dela, ó, só uma sujeirinha. E vou vir aqui já fazendo aqui as partes mais escuras, tá? É as delimitações aqui. Pra fazer separações aí, né? Entre os dedinhos, né? Entre uma parte do corpo e outra, né? Mas olha, você viu que apenas uma sujeirinha eu já aí espalhei por toda parte. Olha, eu coloco um pouquinho, já mesclo, tá? Não é pra mesclar e desaparecer toda a cor, não. Você mescla um pouco e pode deixar um pouco aqui, meio que paradinho assim, mas com o tempo você aprende isso daí, tá? A pintura é questão de prática, você vai olhando o desenho e sempre eu falo, use uma referência, fica bem mais fácil. Vou vir aqui novamente, né? Eu vou fazer por etapa, porque mesmo que o desenho é pequeno, mas é bom trabalhar assim por etapa, porque dá tempo de você trabalhar com a tinta molhada. Se sua região é quente como a minha, sempre é bom trabalhar dessa forma. Então, eu trabalho por etapa. Algumas vezes eu coloco todo a cor, mas vai depender muito do que eu estou fazendo, tamanho do pincel também. Eu vou vir aqui, ó, nessa parte do focinho, eu vou jogar o branco. Esse pincel que é o 6, tá? Então, desculpa aí. Aqui eu venho preencher, tá? Deixa essa parte dos olhos assim, né? Sem tampar por completo, para que você não possa ficar aí perdido ou perdida, né? Quando você vier com a outra cor, você saber onde que você vai adicionar a outra cor. Aqui, olha, eu vou vir aqui fazendo sombra nessa parte, tá? Aqui próximo. Aqui na cabecinha eu venho trabalhando com um pouquinho também desse mostarda. Aqui nessa parte aqui, vou pegar meu pano que caiu aqui. Agora eu dou uma limpadinha no pincel, né, no pano, e eu vou mesclar essa cor, tá? Respeitando sempre a questão da parte branca. Aqui na orelha, eu vou vir colocar essa cor mostarda nessa parte de baixo aqui da orelha, tá? Aqui a parte de cima ficando sempre mais claro. Aqui eu vou limpando, mesclando, e a partir daí você vem mesclando, mas sempre limpando o seu pincel no seu pano, para que você possa vir mesclando, e quando chegar na parte branca, você não perder a coloração do branco. Caso você tenha dificuldade, né, nessa questão de mesclar aí e deixar a parte branca, você vem jogando o branco aqui novamente e vem mesclando de dentro para fora, tá? Você vai conseguir deixar essa parte branquinha. A mesma cor que eu utilizei aqui na parte de baixo para escurecer, né? E eu vou utilizar aqui na parte de cima, né? Fazer as profundidades. Olha, é uma coisinha mínima, olha, é só uma sujeirinha mesmo, tá? E eu venho aqui, adiciono aqui, aqui, né, que é para fazer a profundidade, a sombra da orelha.
Aqui também eu vou trabalhar. Caso a sua tinta tenha acabado, você pegue mais. Então, eu venho aqui e adiciono essa cor, beleza? Vou sombrear um pouquinho mais nessa parte. Somente aqui, tá? Vou vir com a cor branco e vou... né, dar uma mescladinha para dar aqui a questão da luz, né? Esse contraste aqui da luz. Aqui eu posso vir assim, só com a sujeirinha do sépia, não muito, para não ficar escuro. Eu não quero perder esse tom aqui, meio amarelado aí, né, do mostarda, ou do ocre ouro, quer seja porque você esteja utilizando. Bem, eu vou tapar minha tinta, pessoal, por quê? Porque seca muito rápido, né, e cria bolinha, então eu vou tampar. Vou deixar meu pincel que eu estava utilizando ali na água. E agora eu venho aqui com a minha cor sépia e o pincel zero. E vou trabalhar aqui o focinho. Vou apenas preencher aqui, tá? Nada assim que você não consiga. Preencher. Venho com o pincel, tiro o excesso na borda, ó. Pego aqui, tiro o excesso. Lembrando que sua tinta deve estar, né, molinha, não, né, derretendo ali, né, líquida, mas deve estar molinha. E você vai apenas fazer os contornos necessários, pessoal. Ó, eu vou dar uma escurecidinha. Aqui eu venho fazendo aqui as profundidades, eu vou fazendo o contorno. Aí, o que que eu venho fazendo? Eu venho fazendo os pelinhos curtos assim, olha. Tá? Porque essa raça de cachorro, ela não tem muitos pelos, né? Então, assim, cachorro tem pelo, né? Mas não é algo visível quando você tem uma imagem. E não é essa imagem que eu quero passar, de um cachorro muito peludo. Então, se o cachorro tem os pelos baixos, então eu venho fazendo aqui, ó, pelinhos curtinhos, tá? Imitando que realmente ele tem pelinho, porém, são pelos curtinhos. Vou limpar o pincelzinho na beirada e vou fazer uma sujeirinha. Vou limpar até meu pincel e vou fazer só uma sujeirinha aqui, ó, com o pincel de lado para não estragar minha ponta, ó. Não deixa essa parte aqui, né, marcada. Agora eu venho aqui, vou fazer uns pontinhos aqui. A imagem não tem isso, mas resolvi fazer. Agora eu venho aqui, ó, fazendo, né, pontinhos também. Imitando os pelinhos curtinhos do cachorro. O rabinho ele já tem os pelinhos um pouco mais longos, então eu vou trabalhar. Esse pincel tá muito ruim. Olha, eu tiro o excesso e vou trabalhar aqui de dentro para fora. Observe que a tinta ela não tá bem diluída, ou já secou, né? Porque aqui, apesar de estar cedo, mas já está muito quente, então. E eu vou trabalhar aqui, ó. Nessas partes aqui eu posso jogar um pouquinho dos pelinhos um pouquinho mais compridinho, porém não muito. E eu vou fazer o contorno, pessoal, nessa parte. Posso fazer um pouco de pelinho aqui, né? Pra não perder esse efeito.
não se preocupe em questão da imagem, né, da sua pintura ficar igual à imagem. Você vai tentar fazer o mais próximo possível. Isso não significa que que a sua pintura vai ficar igual da imagem, né? É só para que você tenha uma base aí, tá? Para a sua pintura, tá? Imagens são diferentes de pintura, viu? Então, elas não vai ficar. Vai só te dar uma ideia das cores que você, né, quer usar. O cachorrinho, ele tá praticamente pronto, tá? Depois eu posso vir aqui escurecendo a questão do narizinho, né? Um pouquinho de preto e tal. No olhinho também, dar uma enfatizada um pouco melhor. Ó, fazer uma dobrinha aqui em cima. Vou fazer aqui, né, essa tirinha que a menininha está usando para puxar o cachorro. E vou utilizar aqui essa cor rosa antigo e o roxinho de boneca. Vou utilizar esse aqui, é o pincel 0, tá? Da 421. Se você não tiver, você pode trabalhar com o pincel que você tenha. Trabalhe de lado, porque aqui a tira é bem estreitinha, né? Vou pegar um pouquinho aqui desse, né, rosa antigo e vou vir aqui dando uma escurecida. Quando você for fazer esses detalhes assim, ó, faça com calma, tá? Paciência. Esse tipo de trabalho, eles exigem muito, né? Essa questão. Se você trabalhar com pressa, você não vai conseguir aí trabalhar sua coordenação motora da forma que deseja. Passei um pouquinho de branco só para fazer aí, né? Esse realce. Aqui tem um pedacinho, mas eu vou deixar para fazer depois, porque ele tá por cima do vestidinho, tá? Agora, o que que eu vou fazer, pessoal? Eu vou vir aqui, vou tampar essas cores que eu estou utilizando, tá? Vou passar para a menininha. Vou utilizar aqui, ó. Vou iniciar daqui. Como essa parte da perninha se encontra, né? Aqui por dentro aqui, né? Então, eu vou vir aqui, vou lavar o pincel que tá meio sujo de rosa. E vou preencher com palha. Que é a meia da menininha. Vou usar aqui, pode usar o marfim também, viu, pessoal? Mas eu acabei usando palha, tá? Vou usar aqui um pouquinho desse amarelo bebê, você pode vir com a mesma cor mostarda ali. Pra enfatizar aí a cor da meia. Mas esse tom aqui você vai chegar aí com marfim, porque eu não pensei na hora, né? Mas tá bom, tá tudo certo. Vou agora vir com cinza claro. Eu tanto posso fazer a botinha, quanto também aqui, né, essa caçarola dela aqui, né. Vou vir com branco, fazendo essa parte de baixo. Mesmo que o cinza claro, ele é uma cor clarinha, mas mesmo assim eu vou usar o branco. Aqui eu venho aqui, ó, esse aqui é o babado, né.
Essa é a forma que eu pinto, tá, pessoal? Eu pinto há muitos anos, porém, eu aprendi sozinha. Então, se você pinta diferente, não tem perigo, tá? Não existe uma regra correta de como se pintar, né? A arte, ela só existe por isso, porque cada pessoa, né, tem traços diferentes, tem gosto diferente, e isso que é legal da arte. Eu estou usando aqui o cinza, tá? Cinza. Só para enfatizar essa cor, caso você queira usar só o branco e o cinza, também você pode vir fazendo já direto. Eu vou vir aqui com branco, olha, e vou preenchendo aqui com o mesmo pincel zero da conta, o mesmo que eu utilizei para preencher ali a meia dela, eu estou usando aqui. Esse aqui é o cinza claro. Venho com cinza, só um pouquinho, só para enfatizar aqui as divisórias. Vou escurecer aqui, tá? Aqui tem aqui, ó, essas partezinhas assim, ó. Sempre eu pego a tinta, olha, eu sempre atiro no dedo. Aí venho com a tinta só do lado do pincel. Você coloca a tinta e dá uma leve misturadinha só para fazer essas dobrinhas aqui, ó. Ok? Coisinha mínima, tá? Se quiser enfatizar com branco, você vem enfatizando com branco. Na hora ele fica assim, meio relevo, a tinta branca, mas depois que seca, ela some, tá? Ela não vai ficar essa tinta grossa assim, não. Geralmente eu trabalho com clareador aí, mas hoje eu vim trabalhar de uma forma direta, sem precisar fazer muitas misturas, até porque eu vou ter que fazer mistura aqui na elaboração aí da cor de utilizar no chapéu e no vestido, pelo fato de não ter a cor disponível, né, que está na imagem. Olha, gente, eu vou vir aqui trabalhar com um sapatinho dela, essa botinha, tá? Vou utilizar aqui um pincel menor. Vou vir aqui, né, com a cor branco. Posso vir com palha mesmo. Desculpa aí, eu vou trabalhar com palha mesmo. Porque parece na imagem ali, a botinha, ela é um pouco meio que amarelada, meio... Tem um tom, assim, desse amarelinho aqui. Eu vou passar por cima de tudo, tá? Quando você for riscar, você deixa de forma mais invisível, né? E sempre tem aí a sua imagem ao lado, que você possa aí ter mais domínio na hora de observar os traços, os desenhos, as delimitações, né? Bem, eu vim aqui, agora eu venho com a cor cinza. E vou trabalhar aqui, vou pegar esse pincel aqui menor, fica mais fácil para trabalhar. Tiro o excesso, né? Pega a tinta só de um lado, tiro o excesso das costas e venho aqui, contornando todo o desenho. Faça primeiro o contorno, depois você vem fazendo aí os detalhes, tá? Fica bem mais fácil de trabalhar. Aqui eu venho, né, tem umas curvinhas, se você tiver dificuldade, você venha com o pincel filete. Vai ser bem mais fácil, até pra mim é mais fácil. Aqui, ó. E coloca na sua mente que ninguém sabe de tudo, tá? Nós somos eternos aprendizes nesse mundo aqui. Então, eu não
posso falar para você assim, eu sou uma profissional, porque enquanto nós vivemos aqui, nós iremos sempre aprender. Então, eu vou sempre ter uma coisa nova a aprender. Sou apenas um aprendiz nas mãos do Senhor e trabalha da forma que Ele deseja. Dou uma mescladinha aqui, né? Pra pegar um pouco de coloração aqui nesse palha. A minha tinta já está secando, então eu vou vir adicionando aqui o palha também, né? Fica melhor na mesclagem. Né? Bem ajeitando o seu ladinho. Aqui da mesma forma, vou contornando. Não é muita tinta, você não precisa necessariamente tampar todo a cor palha, você só vai fazer um leve contorno, tá? Aqui dentro, aqui, ó, é onde fica a parte da bota, lá de dentro da bota. Como eu mencionei, caso eu tenha dificuldade, e até mesmo eu que já tenho um bom tempo de trabalho, eu sempre gosto de terminar aqui fazendo aqui os detalhes com pincel filete, tá? Esse é o pincel filete aqui, ele é o pincel da Condor 00, gosto de trabalhar com 2 zeros. Aqui eu vou só aumentar essa curvinha. Vou tirar um pouco do excesso aqui, porque o pincel filete, ele acaba algumas vezes colocando mais tinta que deveria. E eu venho para mesclar, para não ficar tão escuro, jogando aqui a cor palha. Bem, pessoal, ela tem um abotoamento assim, ó, no formato de bolinhas, né? Assim, uns botãozinhos. Seria bom que você viesse aqui, pegasse um palito, né? Palito de unha, corta um pouco a ponta dele, né? Pra não ficar muito fininho. E você vir fazendo essas bolinhas aqui ao redor, né? Eu utilizei o cabo do pincel, porque ele tem uma, né, a pontinha bem fininha, vai dar um formatozinho bem pequenininho. E eu venho aqui, ó, e contorno esses botões, né, o formato de botões. Esse desenho é um modelo antigo, né, estilo vintage, então essas botas bem antigas, elas era feito o abotoamento com botões. Tá? Vou só reforçar aqui. Essa parte aqui não vai vir nada, porque essa aqui é a parte dentro da bota. Então, ela não vai ter essa parte dos botões. Bem, a botinha, né, praticamente ela está pronta. Eu posso depois vir aqui só ajustando a questão aqui de contorno e tal, tá? Mas é só para você ter uma base. Bem, agora eu vou passar aqui para a parte, né, do vestidinho, né? Posso vir com a mãozinha, vestidinho, e vir completando aí, né? Dando aí continuidade ao desenho. Eu vou bater minha tinta branca, tá? Que ela já tá seca. Pessoal, eu vou utilizar aqui um pincel maior, né? E eu vou vir aqui, ó, utilizar essa brocha, né? Porque para mim andar mais rápido, eu vou vir passando essa tinta branca aqui na base.
Vou passar branco aqui, tá? Essa parte do vestidinho, na manguinha, essa parte aqui de dentro. Daqui a pouco eu volto. Bem, preenchi aqui todas as partes, né, que precisava com branco. E aqui, ó, eu diluí aqui a cor rosa chá, né? Com um pouco de branco metálico e água, né? Para que ele possa ficar, né, dessa forma mais líquida. Mas você pode escolher a cor que você quiser, tá bom? Eu vou vir aqui, ó, com esse pincel aqui. E vou vir fazendo aqui, pintando aqui, ó. Da largura do meu pincel, eu venho fazendo lista. No desenho, a lista é mais larga, porém, como o desenho aqui não ficou tão grande, eu achei desnecessário fazer as listas, né, tão largas quanto está lá no desenho. Então, aí você vai ajustando o desenho da forma que você deseja, tá bom? Eu vou fazer as listas que estão, né, assim, primeiro. Depois eu venho fazendo as verticais. Aqui, ó, eu venho nesse formato de lista. Você pode virar a tábua, caso queira, tá? Trabalha com paciência. Você consegue. Aqui tem um pedacinho, né? Que ficou aqui. Dessa lista. O espaço é um pouco menor aqui, então eu tô trabalhando com o pincel de lado. Mas você observa que ele tem que ficar, elas têm que ficar todas na mesma largura, as listas, tá? Agora, eu venho trabalhando as verticais, assim. Ó. Posso vir de baixo para cima, quando de cima para baixo. Aí você observa qual a melhor forma, né, de você trabalhar, tá? É só você seguir como padrão a largura do pincel. Aqui não vai caber, né, uma lista muito, ou várias listas, na verdade. Vai caber só uma lista aqui. O espaço é menor, né, então vou fazer uma lista aqui, fazendo essa divisória. Aqui é o braço, então eu vou vir fazendo o formato, né, aqui, o movimento que está o braço. Então, eu vou vir com uma lista aqui. Tô trabalhando com pincel lateral, pessoal, para ficar mais fácil, até mesmo para mim, mas eu tenho noção de que a lista tem que ter a mesma largura, né? Então, aqui, ó, o braço, ele tem essa, né, assim, ó, essa ondinha. Então, eu vou trabalhar com as mesmas ondinhas, tá? Aqui é da mesma forma que não tem muito espaço, então eu vou trabalhar, né, somente com uma lista. Aqui é pequenininho também.
Bem, é muito lindo esse desenho. Eu já vou aproveitar que eu estou com essa tinta aqui, né, antes que ela seque, eu já vou vir aqui e já vou preencher esse laço, tá? Porque é tudo nos mesmos tons. Então, eu vou só preencher aqui. Bem aqui, ó. Aqui tem o braço, né, o formatinho do braço, bem aqui sai o lacinho, bem dessa parte aqui, né, a fita. E vou só preenchendo, depois eu vou vir aqui, né, fazendo as divisórias aí, pra dar o efeito aí de profundidade. Para escurecer, eu vou vir com a cor rústico. Eu gosto muito de trabalhar com rústico, tá? E eu vou pegar aqui, ó, um pouquinho do rústico e vou misturar com a beiradinha desse rosinha chá aqui, né? Ó. Você pode fazer essa misturinha, caso você não queira fazer com essa cor, você pode utilizar outra cor, tá? E eu vou vir aqui fazendo aqui as dobrinhas. As partes onde vai ser escurinha, né? Ficar escurinha. Bem aqui tem uma dobra, então tem que enfatizar essa dobra. Vou escurecer um pouquinho mais, bem aqui. Se você achar que é muito estranho esse tom, né? Você ainda não, não tá treinada ainda para utilizar essa cor. Você pode utilizar um tom de rosa mais escuro, um rosa, né? A cor que você deseja, para fazer aqui essa profundidade, tá? Tô trabalhando dessa forma, porque é os tons que eu tenho na imagem, como eu já mencionei, então, eu vou trabalhar ali conforme o que está ali. Eu vou vir aqui, pessoal, vou fazer aqui, ó, tem essa parte aqui do colarinho, né, que é é o colarinho do bebê, da bebezinha. Antes de eu fazer o colarinho, já vou vir com o salmão bebê, porque aqui eu encontro o pescocinho dela. Aproveito que eu estou com essa tinta em mãos, já preencho a mão com o salmão bebê. Esse aqui é o mesmo pincel, 421 da conta, número 0, tá? O tamanho dos pincéis vai de acordo com o tamanho do seu desenho. Tá? Vou vir aqui com a cor jatobá. Um pouquinho apenas. Vou escurecer aqui próximo, né, a manga do vestido. Aqui também, próximo ao pescocinho aqui, eu venho escurecendo. Vou mesclando essa cor. Com a sujeirinha do pincel, eu vou vir dele limitando aqui os dedinhos. Vou vir com um pouquinho de branco só nessa parte aqui. Tá? Pescoço eu não vou colocar branco, porque realmente tá com sombra aqui.
Agora eu venho com branco aqui e vou e preencho aqui esse colarinho. Olha como está seco já. Aqui é muito quente. Trabalho com a tinta um pouco mais mole, essa daqui já não está tão molinha assim, né? Dificulta aí na hora de mesclar, ó. Talvez quando você for pintar, né, utilizar o rosa, te deixar uma dica aí. Uma dica não, te falar algo para você, talvez você não saiba. Talvez as cores que eu estou pintando aqui, você for pintar aí na sua casa, se for utilizar as mesmas cores, pode ser que não fique parecida com o que está aqui, mas eu te digo para você, as câmeras, elas dão essa interferência de cores, tá? Tem câmera que vai passar a mesma cor da forma que ela é, mas elas não traz aí, né, a cor realmente dita. Eu sei porque precisei tirar foto de alguns tecidos e, tipo assim, presencial a cor do tecido era uma, mas na imagem ficou totalmente diferente, sabe, da cor original. Então, assim, as cores, elas modificam muito com a câmera, tá? Então, quando você for utilizar, você faça aí na cor que eu estou falando, ou caso você queira pintar com outra cor, você fica aí disponível fazer da forma que você deseja. Bem, eu vou preencher aqui o roxinho, tá? Por quê? Porque na continuidade aqui, né? Depois eu venho com o chapéu por último. Vou passar aqui esse salmão bebê. Vou passar por cima, pessoal. Eu reforcei aqui com lápis, né? Se você tiver a canetinha, aquela fantasminha, você utiliza. Aqui não acha. Quando acha cor branco, achei na cor branco. Não tem como, né? Cor branco já não serviria para utilizar aqui. Olha, eu passei aqui o salmão bebê aqui. Aí aqui em cima eu vou mesclando, ó. Eu mesclo, né? Pra quando eu vier com a cor aqui, não ficar essa divisória aqui entre o rostinho e a cabeça. Eu sei que esse laço está por debaixo, mas eu vou vir por completo, então eu vou fazer logo o rostinho. Vou vir com um pouquinho de branco aqui no cantinho do pincel. Vou passar aqui. O cabelinho dela vai ser na cor marfim. Olha, chega uma hora que fica difícil trabalhar a parte que está por baixo, a parte por cima, porque aqui, ó, nós temos aqui partes que estão por baixo e partes que estão por cima. Mas se você trabalhar bem devagar, com cautela, você consegue trabalhar aí de forma que não vá manchar, tá? Ó, eu vou preencher aqui com marfim. Desculpa aí. Aqui, ó, eu vou trabalhar com cuidado porque não está na trama do tecido. Então, eu venho colocando a tinta assim, ó. Aí, vou trabalhar, né, puxando nesse sentido do fio, assim. Aqui eu vou preenchendo.
Não vai ficar, né, como eu já mencionei, idêntico à imagem que eu estou utilizando de base, mas eu vou tentar fazer o mais próximo possível, né, da imagem original. Bem, eu preenchi aqui todo, né, com essa cor marfim. Vou mesclar aqui, ó, para que não tenha essa divisória. Meu tripé treme na hora que eu vou fazer a mesclagem aqui, pessoal. Desculpa se a imagem ficar tremida. Olha, eu vou utilizar a cor sépia. Gente, eu vou diluir o sépia aqui, ó. Colocar uma gota de água aqui. Vou até limpar o pincel. E vou mesclar aqui, porque eu quero uma tinta bem diluidinha. Vou limpar meu pincel novamente, porque eu não quero um pincel encharcado. Vou utilizar apenas, ó, peguei a tinta, tirei o excesso. E eu vou vir, né, utilizando aqui a sujeira do meu pincel, tá? Na parte da trama, você vem com cuidado, tá? Caso você achar que é muito escuro, eu posso vir fazendo aqui, ó, só uma sujeirinha aqui, ó. Vou misturar esse pouquinho desse sépia aqui com esse marfim, né, que é a cor que eu utilizei. Vou dar uma misturadinha com ela, diluir aqui, ó. Né, caso não queira uma cor muito escura, eu venho aqui, ó, e vou adicionando aqui. Posso vir escurecer um pouquinho mais aqui nessa parte aqui, ó. Eu venho escurecendo com sépia mesmo, tá? Algumas partes eu escureço aqui com sépia só para causar sombra. Esse pincel, pessoal, eu utilizo ele somente para mesclagem, mas na hora do acabamento, eu vou sempre utilizar aí um pincel, né? Esse aqui é o 421 da Conda, esse aqui é o número 4. Eu vou fazer aqui essa mesclagem aqui com esse marfim que eu peguei aqui, tá? Mas você pode vir com ele puro, caso você queira. Caso não, você trabalha da forma que você achar melhor, que você achar que vai ficar legal. Eu vou vir com uns pelos nesse sentido aqui, ó. A tinta está diluída, né? Então, as pontinhas aqui eu trabalho de fora para dentro, né? Se você quiser trabalhar somente com esse pincel, também pode trabalhar também, vai ficar um serviço bem legal. Eu tô trabalhando com alguns pincéis diferentes para te mostrar que você também pode trabalhar, né, com pincel Conda, né, do cabo amarelo também. E depois você vem fazendo acabamento aí com pincel filete. Agora que eu vou trabalhar aí com pincel, né, filete, fazendo os fios, tá? Aqui, ó. Trabalhar com pincel com a tinta sépia pura aqui nos cantinhos. Aqui eu não vou fazer muito, ó, porque tem um laço, né? Então, mas, ó, as pontinhas sempre você vai trabalhar aqui
né, de dentro para fora. E quando você vai fazer, é de fora para dentro, tá? Aqui é só para formar as pontinhas do cabelo. Então, as pontinhas deformadas de dentro para fora, tá? Observa o formato do cabelo, né? Como que ele está, ó. Esse aqui vem pra cá. Esse aqui vem nesse sentido, né? A tinta sépia diluída. Aqui eu venho um pouquinho do marfim aqui, fazendo um pouco de luz, tá? Eu vou dar profundidade aqui, né? Pra formar o narizinho com jatobá. Vem com um pouquinho de jatobá só lá no cantinho do pincel. Esse pincel que é o mesmo que eu estava utilizando, é o pincel número 6 da Condor lixado, tá? Os pincéis bem comuns. Aqui é branco, tá? Eu vou vir aqui já na bochechinha dela, né? Com a cor rosé, ou rosa chá, tá? Você pode utilizar aquele mesmo rosa que está aqui também, na bandejinha que sobrou, tá? Já aproveita que está aberto. Pode utilizar a cor laranja, ou laranja não, pessoal, tangerina. Ó, eu coloco assim e faço dessa forma, ó. Nada assim inovador, não. Vou vir com um pouquinho desse rosa antigo, vou só dar uma intensificada. Coisinha, olha, você pega a tinta assim, ó, e tira só a sujeirinha, você vai... Eu coloco um pouquinho desse rosinha assim, só pra... Tá? Eu venho com branco aqui. Essa parte de cima. Tá? Com a mesma cor jatobá, eu vou fazer o contorno. Nariz. Aqui eu faço um pinguinho, aqui eu faço um pinguinho, outro pinguinho aqui. Aqui eu faço só um sinalzinho assim, como se fosse a pálpebra dela. Vou vir com o cabo do pincel. Já preencho aqui essa parte do olhinho. Faço esse movimento circular, que é para que a tinta, ela penetre no tecido, tá? Dá uma batidinha assim, ó, caso você queira.
Se você achar que ficou assim as bordas da parte do olho, né, com muito branco ao redor, você pode tirar o excesso como eu fiz, ou você espera dar uma secadinha e depois você retoma aí, né, a parte que você estava pintando. Pessoal, a parte da pele já foi feita, tá? Eu vou apenas, como é que se diz? Terminar aqui o narizinho, tá? E a questão da boca. Vou utilizar a mesma cor jatobá e eu vou vir aqui, ó, fazer a boquinha dela. Eu venho aqui, ó, aqui tá o meizinho, eu venho e faço o biquinho da boquinha. Aqui eu venho e faço tipo uma canoinha assim, ó. Não muito grande, não muito profunda. Aqui embaixo eu dou uma sombreada aqui. Não sei se vocês entenderam. Ó, qualquer coisa você tira o excesso com a unha, tá? Errar é humano. Eu posso vir com essa mesma cor aqui preenchendo, não tem importância, olha. Né? Até porque você já reutiliza aí a tinta, né? Eu vou vir escurecendo aqui com esse rosa, né? Com você. O que vai fazer um pouco a questão da delimitação aqui, da separação entre o lábio superior e inferior. Eu sempre utilizo essa cor, né? O jatobá, para princípio. E depois, no final, a gente vem fortalecendo aí com... Aqui eu faço tipo o formato de um sorrisinho, tá? A parte dos olhos, eu vou utilizar aí a cor... Deixa eu ver essa... Vou utilizar essa mesma cor aqui, o jatobá, tá? Não vou fazer nada, utilizar muitas cores aqui não. Com o cabo do pincel, eu venho aqui, deposito aqui, né? Deixando sempre uma parte da parte do olho branco. Essa menininha, ela está olhando, né? Para cá, desse lado aqui, né? Até o cachorrinho também tá olhando para ela. E eu vou esperar essa parte do olho secar, pessoal, porque essa parte aqui, eu sempre espero dar uma secadinha para depois vir retomando essa parte, tá? Agora, eu vou fazer o quê? Vou preencher essa parte do laço, vou aproveitar minha tinta que está aqui, né, já feita. Eu vou dar uma umedecida nela, né? Ela seca rapidinho aqui, não dá tempo de trabalhar depois. Vou preencher aqui o laço. Com a brochinha que é mais rápido, apesar que o tripé fica mexendo muito mais quando eu utilizo o tripé. Preciso de um tripé de chão, que não fique em cima da mesa. Porque conforme vai movimentando aqui o pincel, o tripé tá na mesa, então movimenta também o tripé. Aqui, ó, igual eu te falei, ó. Eu venho fazendo assim, ó. Tá? Não venho fazendo com força, eu venho trabalhando assim. Sempre no sentido da trama, olha. Não estraga. Aqui eu posso trabalhar com esse movimento circular. Bem, eu vou vir aqui com minha cor branco. Aqui, ó. Essa parte, sem chegar na borda, né?
as pontas aqui eu vou trabalhar com um pouco de branco. Nossa parte do laço aqui em cima, eu vou utilizar essa cor rosa antiga. Vou vir aqui com um pouquinho dela, tá? E vou trabalhar aqui a questão da profundidade. Bem pouquinho, tá? Aqui também, vou fazer essa marcação. Aqui também eu vou vir com um pouquinho, fazendo, ó, eu só faço uma sujeirinha aqui. Aí vem aqui, ó, tá? Então, uma mescladinha, não pode ficar marcado. Tá vendo? Você vai observar, você vai perceber que existe uma cor diferente aí, porém ela não tá marcada. Deixa eu vir aqui com a cor branca. Eu vou vir aqui, ó, com a cor branca, contornando aqui esse laço. A tinta pro lado de fora. Esse é o número 4 da Condor, da referência 421. Ó, eu reforço aqui o branco. Passei na beiradinha só pra reforçar aí a luz. Eu venho com um pouquinho desse rosa antigo e faço aqui, ó, né, essa profundidade aqui da parte, chamam de, fica aquelas pedrinhas, as pregas, né? Aqui eu vou escurecer aqui próximo aqui para formar a divisória, senão você não percebe, né, onde termina o laço e começa a parte né, aqui dessa parte da fita aqui, né, a perninha da fita. Tá? Dessa forma. Fugiu um pouco do tom lá, mas aí eu não quis fazer mais outra cor, mas você pode dar continuidade com a mesma cor que você utilizou aqui. Eu só quis fazer algo diferente. Vou elaborar aqui novamente, né, o rosa chá com branco metálico e água, tá? Deixar ali pra mim vir fazendo essa parte aqui. Aqui nessa parte eu vou vir com branco, eu vou utilizar aqui esse pincel, né, que é uma brocha, né? Observa que eu trabalho com esse sentido, né? Para cima, assim, ó. Sempre trabalhando nesse sentido da trama, tá? Caso ficar alguma coisa assim fora do lugar, você puxa aqui, ó, tá? Vou delimitar aqui com pincel chato, porque fica bem mais fácil de trabalhar essas partes do contorno aqui, esses cantinhos, tá bom? Aí aqui não tem como, eu tenho que trabalhar com pincel de lado, mas esse pincel aqui, como ele ficou de molho, ele não é uma cerda muito dura,
Então, dá pra trabalhar com ele, tá bom? Bem, eu puxo aqui, tá? E vou trabalhando com cuidado nessa trama. Vai ficar tão lindo quanto eu tivesse pintado aqui. Na parte, né, onde não tem essa trama, onde tem a faixa. Vou preencher essa parte todinha aqui com branco e já eu retorno. Agora eu vou vir fazendo aqui a lista, né, depois de preenchido. Eu venho fazendo aqui as listas aqui, tá? Essa lista aqui, ela vai ficar nesse sentido aqui, tá? Como o chapéu é um pouco arredondado, então ele vai ganhar a mesma forma. Se aqui nessa parte do chapéu, né, como ele é um espaço bem maior, você quiser fazer listas maiores, você fica à vontade, tá? Eu vou fazer o pincel aqui de lado, assim, porque fica mais fácil de fazer a marcação. Mas você vai trabalhar sempre com a largura do pincel. Aqui eu vou dar uma passadinha de rosa aqui, só pra dar uma sombrazinha aqui, tá bom? Aqui, essas listas, elas vão vir nesse sentido, tá? Se você verificar que as listas ficou mais larga que deveria, você vem, ajeita. Tem hora que a gente, né, quer fazer com pressa e acaba que, né, errando. Tá? E quando você for fazer, você sempre observa aí, né, o sentido que está o desenho. Então, para que você possa, para facilitar a sua vida, você vem com o pincelzinho de lado fazendo essa marcação, né? Isso vai ficar mais fácil para fazer. Aí depois você vem com o mesmo sentido que você fez, né? Aí você vem com o pincel trabalhando. Lembrando que essa tinta ela está bem diluída, tá? Coloquei aquele branco metálico. Aqui eu vou trabalhar nesse sentido. Aqui tem umas questão de umas preguinhas. Vou fazer só uma leve, né, imitação, mas eu vou vir depois aqui com uma outra cor aqui, fazendo essa separação aí, tá? Entre essa parte aqui e a outra parte.
Vou vir aqui com essa cor e na hora que eu passei o branco aqui, olha, eu vim aqui e reforcei essa golinha aqui do vestido com branco, tá bom? Vou vir com a mesma cor rústico, vou misturar aqui, ó, com esse tom de rosa, né, com rosa chá aqui, um branco metálico. E eu vou vir aqui fazendo uma leve batidinha de lado, assim. Aqui, ó, eu vou escurecer. Aqui eu venho com o pincelzinho de lado e o pincelzinho sujo fazendo só um jeitinho de preguinhos, ó. Que é a junção dessa parte de cima com a aba de baixo aqui, tá? Coisinha mínima. Aqui eu vou escurecer com essa, né, tinta, essa cor que elaborei aqui. Vou fazer só uma escurecidinha aqui. Aqui nessa parte aqui, eu vou escurecer com essa cor. E venho aqui, ó, fazendo contorno com ela. Não fica um tom estranho. Apesar de ser usado essa cor rústico, não fica. Porque faz a junção, né? Das duas cores, do rosa com o rústico. E aí não fica, né, tão estranho quanto parece. Vou fazer um pouquinho mais, porque eu quero dar uma ênfase maior aqui, ó. Eu coloco e deixo. Se você quiser fazer isso antes de fazer aí essas listas, né, o xadrez, na verdade, você faça. Porque senão desmanche, né, aí o xadrezinho. Bem, eu fiz aqui, né, você pode observar que esse tom ficou um pouco diferente desse, porque eu fiz essa cor primeiro, depois eu fiz essa, tá? Mas o certo seria você fazer a quantidade suficiente para fazer as duas partes, né? Eu vou vir aqui com essa cor rosa escuro, tá? E vou colocar aqui, ó. Vou molhar um pouquinho com água para diluir um pouco mais, né? E eu vou vir aqui, ó, nessa junção entre, né, aqui uma lista e a outra, eu faço um quadradinho aqui. Tá? Pega a tinta do lado do pincel, tira o excesso. Com cuidado, você vem fazendo aí, né? Fortalecer aqui, né? Essa junção aqui. Com cuidado, que aí você consegue fazer bem certinho. Que eu posso vir aqui, ó, com essa misturinha, fazendo aqui a divisória, né, entre aqui uma manga e outra. Que eu escureça aqui próximo, aqui. Quando a gente pinta, a gente não pode ter medo, não. Se tiver medo, eu sei que no início, né, a gente tem uma insegurança em relação a cores, mas como eu sempre falo, tem uma referência, né? E geralmente o cliente, ele, né, também envia, né? Mas se caso você for fazer para vender, você procura aí uma imagem colorida.
sempre busca pelo tradicional, né? Fica mais fácil de vender. Eu sei que estamos num tempo assim mais avançado, questão de tecnologia, mas sempre o tradicional ele sempre vai predominar. As pessoas sempre vão gostar mais do rosa, né? Sempre vai gostar do azul, né? Para meninos. E lá ele sai, mas não é tanto quanto o rosa, né? Então você vem fazendo aí a junção aí, né? Vou fazer em tudo aqui, tá? Então, eu fiz a misturinha aqui, né, do rústico com esse rosa, né? Botei, tem que deixar um pouquinho de lado aqui mais escurinho. Vou diluir aqui com água. E vou vir aqui, ó. Essa parte aqui onde eu fiz aqui essa separação aqui, dando as batidinhas, eu vou vir reforçando aqui as batidinhas, né? Essa misturinha aqui, ó, eu coloquei um pouco de branco metálico. Aqui eu vou soltar aqui uns risquinhos. Pega a tinta sentido excesso. E de dentro para fora eu vou fazendo esses risquinhos, né? Imitando aqui as preguinhas. Eu vou vir, né? Contornando aqui, ok? Com essa mesma cor. Ela não fica escura, porque ela está diluída, tá? Com esse rosa e branco. Ou rosa, né? Esse rosa chá aqui com branco metálico. Então, ela não vai ficar aí uma cor intensa. E vou fazer, né? O contorno com essa cor. Aqui tem menos rústico, tem mais o rosa. Essa parte mais clara aqui. E eu venho fazendo o contorno aqui do lado. Posso usar o mais escuro. Vou utilizar o rústico escuro bem nessa parte aqui. Nessa junção aqui, ó. Aí eu venho com o contorno. Só nesses encontrozinhos que eu passei o rústico puro, tá? Que eu faço uns encontrozinhos assim, só para dar um movimento, né?
causar a impressão que é a curvinha do braço da gente. Aqui eu venho com um pouco de um rústico puro, que é para causar a impressão que é a parte de dentro da manga, né? São os detalhes que fazem a diferença aí. Vou vir aqui com esse mesmo rústico. Já reforçar aqui as cores. Se você achar que essa cor é muito escura, pessoal, você utiliza a cor marrom, tá? A minha intenção aqui não é dificultar a sua vida. Ou você vem aí com o próprio jatobá e faça os contornos, né? Eu só estou reforçando aqui para enfatizar um pouco mais, né? Nada. Estou aqui mais para ajudar, na verdade, do que atrapalhar. Então, eu venho contornando, tá? Você faz contorno, né? Com essa cor. Nos lugares que você quiser enfatizar um pouco mais, você coloca o rústico puro ou adiciona um pouco mais de rústico. Ó, aqui, ó, eu coloco um pouco mais de cor. Isso não é nada assim, né? Tão difícil de se fazer. Nós temos aqui a parte dos olhos, né? Eu vou vir aqui com uma cor sépia, uma tinta diluída, e eu vou vir aqui fazer aqui o contorno. Se eu utilizei um pincel filete. E eu vou vir aqui, né, colocar no centro aqui do olho, né, aqui uma bolinha. E aqui eu coloco, né, essa bolinha já nesse lado aqui. Ela está olhando de lado. Posso vir com essa mesma cor, pessoal, e vem fazendo contorno. Como eu disse, eu não quero aí dificultar a sua vida, então eu já venho com essa mesma cor, já contorno, tá? E aqui eu venho enfatizando aqui os pelinhos, né? Aqui o cabelinho dela com o pincel zero. Passo um jeitinho da sobrancelha, bem delicado. Algo bem sutil, que o desenho ele pede isso, né? Essa sutileza. Venho fazendo os fios, ó, intensificando aqui. Posso vir aqui, ó. Né? Só para dar uma ênfase melhor aqui, questão dos fios. Ó. De dentro para fora, ó. Como bem soltinho, você consegue aí fazer, tá? Vou intensificar um pouco aqui essa cor. Sépia. Com o mesmo sépia, eu venho aqui fazendo os cílios, ó.
de dentro para fora. Se caso a tinta estiver dura, dilua um pouco mais. Ó. Se você tiver dificuldade de trabalhar sem virar a tábua, você vira. O importante é o resultado, não é a forma, tá? Feito isso, eu vou vir aqui com o branco e vou vir colocando aqui, né? Um ponto de luz aqui, tá? É uma pintura bem sutil. Vamos partir para a flor. E eu vou deixar essa plaquinha aqui para a próxima aula, pessoal, senão vai ficar muito grande essa aula. Eu vou utilizar aí para a base, a cor das folhinhas, o erva doce, mesmas cores que eu utilizei para o chão, tá? Vou preencher as folhinhas com o erva doce. Vou vir aqui com um pouquinho desse verde pistache e eu dou uma escurecidinha. Com esse rosa que eu utilizei, eu vou usar o mesmo, tá? Eu vou preencher toda essa rosinha. Eu vou vir com esse rosa escuro, mas você pode vir com outro tom de rosa. Olha, se eu quiser que a minha rosinha fique virada para cima, eu faço, né, a boquinha da rosinha aqui. Mas no desenho, a boquinha dela tá virada, né, ela está virada para lá. Então, eu vou vir colocar um pouquinho aqui, tá? Esse pincel que eu estou trabalhando ainda é o 0 da 400. Se ficar escuro, você vê, mas ó, eu coloquei só para ajudar um pouco na mesclagem. Posso escurecer aqui, ó, próximo ao rostinho dela, para dar uma sombra. Ó. É só uma questão de sombra, não a necessidade, tá bom? Venho com a cor branco. E vou fazer aqui, né, parte do acabamento. Pego a tinta, só prendo no alto pincel. Com a tinta voltada para fora, eu venho e faço 1, 2, 3, tá? Ó, posso reforçar. Dá uma mescladinha. E eu venho aqui, ó, com a tinta voltada para fora, eu venho, né? Ó, aqui eu venho, eu faço assim. Tipo uma vírgula, tá? Reforço a boca. Como essa rosa é bem pequenininha, então eu vou vir com pincel filete, né? Posso vir aqui, ó, e fazer, né, essas pétalas de dentro. Posso terminar de delimitar aqui as pétalas da rosa, fazendo como se fosse um contorno. E aqui, né, posso trabalhar aqui com essa parte, fazendo, imitando assim, como se fosse pétalazinha. Você pode vir, reforço aqui novamente, caso precise, você quiser que ela fique um pouco mais escura, você pode adicionar aqui um pouco de púrpura, tá? Nessa parte do meio. Eu só vou passar um pouquinho mais de rosa aqui. A minha rosinha, ela está pronta. Vou fazer o contorno das folhinhas com verde oliva.
esses, né, uns arabescos assim. Posso vir aqui, ó, com um pouquinho desse e fazer aqui, ó, um acabamentozinho aqui, ó. Tá? Isso não tem no desenho, mas você pode estar aí agregando, né, valor ao seu desenho. Vou jogar um pouquinho de luz aqui nessa parte do olho dela. Aqui na parte da boquinha. Bem, o desenho da menininha se encontra pronto, tá? Vou fazer aqui a parte do chãozinho. Na próxima aula eu vou estar terminando aqui esse desenho. Vou pegar aqui a minha cor verde oliva. Vou vir aqui, ó. E verde oliva não, pessoal, verde pistache. Vou fazer uns matinhos, ó. Pode trabalhar com a tinta um pouco mais diluída, vou colocar um pouquinho de água aqui no meio. Se você quiser trabalhar com uma graminha por trás, tipo fazendo uma grama, né, transparente, para depois vir com a outra grama por cima, você trabalha com o incolor clareador. Aí você vai ter uma graminha lá por trás, né, só para preencher o espaço, depois você vem com a graminha aí, utilizando, né, a cor sem, né, direta já, com a tinta pura. Aqui, ó. As graminhas é só assim, ó, não é algo assim regular, né? Aqui você vai morrendo para umas graminhas maiores. Aqui maior e aqui menor. Como se fosse uma moitinha, ó. Maior, menor. Eu vou passar um pouco assim, ó, fazendo nesse sentido aqui o pincel. Vou formar como se fosse um chãozinho aqui embaixo. Venho aqui com o verde oliva e vou, né, fazer alguns pontos mais escuros aqui. Posso vir aqui um pouquinho aqui embaixo com o verde oliva, ó. O cachorrinho ficar aí flutuando, né? Se você tiver dificuldade de trabalhar com esse pincel, ele é muito mole, você trabalha aí com o pincel, né, filete para fazer essa parte aqui. O segredo de trabalhar com esse pincel da cerda macia é trabalhar com a tinta mais diluída. Aqui, ó, eu vou fazer essa sombra, tá? Da mesma forma que eu fiz lá no cachorrinho. Quiser reforçar essa sombra aí com sépia, você pode ficar à vontade. Vou fazer só com esse aqui mesmo. Pego a tinta só do lado do pincel.
aqui eu vou fazer aqui, né, umas florzinhas. Eu vou utilizar esse mesmo rosa. Vou diluir, né, porque ela já deu uma secada. E eu vou fazer umas florzinhas aqui. Esse pincel que é o 0, tá? Mas não é o 0421 não, pessoal. Eu não lembro bem. Eu só sei que eu cortei ele, deixei ele bem pequenininho pra mim fazer rosinhas pequenininhas assim. Vou vir com um pouquinho de branco. Eu faço florzinha assim, imitando como se fosse folhinhas, né? Depois eu venho com um pincelzinho formando 5 ou 6 pétalas de fora para dentro. Não é algo regular, até porque essas florzinhas aqui é só para dar um charmezinho aqui. Vou dar umas batidinhas assim, ó, subindo pra cima. Aqui vai sair uns pendãozinhos. Eu sou da época que se usava branco por baixo, depois vinha com a cor por cima. Então, eu gosto desse. Fica muito clarinho, mas eu gosto. Mas temos que fazer algo diferente, né? Hoje tem cores bem claras, né? Não precisa mais eu ficar usando tanto branco quanto antes. Antes nós tínhamos só apenas as cores primárias, né? E elas são muito escuras. Agora eu vou fazer o miolinho um rosa escuro, né? Só um pinguinho, assim. Eu vou vir aqui com esse verde oliva e vou fazer aqui, né, os galinhos aqui que saiu, esses pendão. É só para imitar. Pode ver que eu trabalho assim, ó, só vai ter desenhos que eu vou trabalhar um pouco mais detalhado, mas esse aqui é só para imitar mesmo, tá, pessoal? Nada assim bem regular, algo assim, tipo uma aquarela. Bem, venho aqui no cachorrinho, coloco o ponto de luz aqui no olhinho dele, coisinha mínima, um pouquinho aqui. Vou fazer o contorno aqui, né, da botinha, porque ficou... Da botinha não, o contorno a caçarola dela aqui, não sei o nome disso aqui. Se souber o nome aí, me fala, eu esqueci. Vou pegar o cinza aqui e vou fazer o contorno. Nada regular, eu só vou fazer essas ondinhas aqui. Você vai seguir o desenho, tá? Aqui, ó.
Se você quiser contornar aqui a botinha dela com sépia, você pode vir contornando, tá? Eu vou deixar dessa forma. Quero ela dessa forma aqui, meio que aquarelada, tá? Então, eu te espero no próximo vídeo. Espero ter te ajudado, tá? E estamos aí, caso precisar.